Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do podcast Pode Parir. Um podcast feito para você que quer mergulhar nas histórias, nas descobertas e nos desafios de gestar, nascer, parir e criar. Aqui seguimos falando de ciências, de experiências reais, de dúvidas que ninguém responde e até das polêmicas que cercam a maternidade e a obstetrícia. Sempre com o objetivo de ampliar olhares, provocar reflexões e oferecer informação de qualidade para quem vive ou acompanha esse universo tão intenso e transformador. Hoje vamos falar sobre métodos naturais para espaçar gestações. Depois do parto ou mesmo fora do puerpério, muitas mulheres buscam alternativas não hormonais e não invasivas. Vamos esclarecer o que existe para quem é, o que funciona, limitações, eficácia real e quando cada método faz sentido. É um tema que há muito tempo me vem sendo pedido lá no Instagram, porque eu costumo dar uma pincelada sobre esse assunto por lá, mas confesso que havia tendo dificuldades com quem chamar. E aí descobri que a nossa colega Marina, que é ginecologista, né, formada aqui em Salvador, fez especialização no Irmã Dulce, né, no Hospital Santo Antônio, e também tem especialização de medicina... Cirurgia ginecológica. Exato. Cirurgia ginecológica. Isso, pela UFBA, não é isso? E também é certificada pelo CEPALAFAM, né? Sobre certificação de métodos naturais, né, Mari? Sim, perfeito. Então, encontramos essa pérola, né? Essa ginecologista a favor dos métodos naturais. E vamos falar aqui um pouquinho sobre, inclusive, quando é que esses métodos são indicados e por que existe essa resistência em falar sobre isso, né, Mari? Com certeza. Então, quero que você me conte aí um pouquinho sobre o porquê você passou a estudar sobre isso, se foi realmente essa falta de campo, né, de pessoas falando sobre o assunto, e o que são esses métodos naturais, né, para que as pessoas também que não sabiam muito bem sobre o assunto, que chegaram aqui por curiosidade, possam entender um pouco sobre o que a gente vai falar hoje. Perfeito. Paty, obrigada. Queria agradecer primeiramente o convite. Para mim é um grande prazer estar aqui com você, especificamente. Eu que agradeço. Mas também estar aqui nesse momento, né, conversando um pouquinho sobre esse tema. Um tema que é pouco falado, mas nos bastidores muito procurado. Exato. Desde a minha graduação, eu já ouvia falar, acho que todos nós, quando a gente estuda, lá na graduação de medicina, a gente ouve falar sobre métodos naturais, mas de uma forma um pouco genérica. Uhum. E talvez se crie, desde lá, um conceito de que método natural é uma coisa mais subjetiva, que a mulher pode usar sozinha, ela mesma vai conhecendo o seu corpo sozinha e assim ela pode lançar mão de um desses métodos. Uhum. Quando isso não é verdade. Uhum. Todo método exige uma base científica para ser chamado dessa forma. Então, assim também acontece com os métodos naturais. A gente tem algumas opções de métodos naturais. E os métodos naturais, eles são reconhecidos pela Organização Mundial de Saúde como métodos de planejamento familiar. E toda vez que a gente fala em método, a gente fala em ciência, Uhum. a gente fala em estudo científico, a gente fala em rastreabilidade Uhum. de possíveis falhas desses métodos. E eu acho que a gente pode esclarecer isso aqui hoje. Uhum. Com relação ao que você me perguntou sobre como foi, né, o meu interesse inicial por isso. O que ocorre é que algumas pacientes minhas, por seus diversos motivos, começaram a perguntar para mim se eu trabalhava com métodos naturais, se eu podia as orientar sobre métodos naturais. E eu comecei a me sentir incompleta dentro da ginecologia por saber de forma muito superficial e rasa sobre isso. Uhum. E aí eu entendo que no momento que a mulher escolhe um método de planejamento familiar, ela está se planejando para como ela deseja ser como mulher nos próximos anos. Certo. E eu queria ser suporte para isso. Queria ser suporte para, uma vez que a minha paciente escolhesse um método natural, eu pudesse a orientar com segurança, com precisão, com ciência. E foi daí que surgiu esse meu interesse por essa área. Que bom, Mari. E é muito bom você dizer isso, porque às vezes alguns profissionais, para não dizerem que não sabem ou desconhecem ou indicarem até outro colega, dizem que não é eficaz, né? Sim. Sendo que a própria Organização Mundial de Saúde mostra a confiabilidade desse método, né? Sendo que a gente sabe que não é um método fácil, porque depende, sim, do comprometimento daquela família em segui-lo, né? A gente vai falar sobre isso também. Mas isso não significa que ele não é eficaz, que não existe, né? A gente não tem controle sobre nenhum método. E eu incluo nessa situação
Eu me incluo, na verdade, porque quando eu comecei também na ginecologia, hoje eu sou uma usuária do método natural, né? Mas quando eu comecei, eu lembro que algumas pacientes me falavam que usavam eles, e eu falava, menina, não faça isso, Você né? tá Você doida? tá doida, você vai engravidar sem ter programado, enfim. E era realmente por falta de conhecimento. E em vez de eu assumir isso e ir atrás, ou até falar, olha, eu não me sinto capaz de orientar e recomendar outra pessoa, eu preferia diminuir, vamos dizer assim, aquela possibilidade de uso para poder trazer para um lado que eu conhecia melhor, um terreno mais favorável. E não é o que a gente deve fazer. Então, já lhe agradeço e lhe parabenizo, né, por essa condução, assim, na sua vida mesmo, de buscar, né, mais conhecimento e ver se é plausível, viu que era plausível e continuar, né, nessa busca aí. Sobre isso que você falou, Paty, é uma coisa que eu gostaria até de ressaltar, né, que é muito comum. Até quando a gente, como profissional, fala que a gente é capaz de fazer uma consultoria, de orientar sobre métodos naturais, nós sermos desacreditados, né? Sim. Ou até mesmo, de certa forma, assim, palavras como essas, né? São usadas palavras como essas. Você tá doida, isso é coisa de naturalista. E aí, tanto a gente como profissional ou o paciente se sente desrespeitado. Sim. E isso é um ponto muito importante, porque eu acredito que as nossas escolhas, elas tornam a gente protagonistas das nossas histórias. Então, a partir do momento que você está tentando protagonizar a sua história para fazer uma escolha e vem do ginecologista, né, que é alguém que você deveria confiar, um desrespeito em te chamar de doida ou dizer que você é naturalista, que você vai engravidar daqui a pouco, é um desrespeito. E eu acho que todas as escolhas dessas mulheres merecem ser respeitadas. Sim. Tanto as que optam por métodos convencionais, mais aceitos, né, normalmente, como aquelas que optam por métodos naturais. Sim. Eu acho que respeitar escolhas é uma coisa universal. Sim. Que a gente não pode ser seletivo nisso. E o que a gente vê na prática médica muitas vezes é isso. É uma seletividade do respeito. Existe eu respeito, mas chama de doida. Sim. Não, mas eu respeito que essa seja a escolha dela, mas bota um terrorismo dizendo que ela vai engravidar. O que ocorre, Paty, é assim, atualmente existe uma busca das mulheres, seja lá qual for o motivo, em se conhecer um pouco mais, em ter noção melhor do seu ciclo, em aproveitar as fases do seu ciclo como mulher. Então, uma mulher em idade fértil, ela tem todo o seu vigor. Sim. O seu vigor físico, o seu vigor de interesse sexual no parceiro. Então, tudo isso deve ser bem aproveitado e as mulheres estão em busca disso. Sim. E aí, métodos que já foram muito comumente utilizados, como pílulas contraceptivas, deixam, em sua maioria, a mulher distante desse ser mulher, desse ciclo, onde ela é uma diferente mulher em diversas fases. E hoje existe uma busca por isso, por se aproveitar o seu potencial máximo na sua idade fértil. Hoje uma mulher ela não aceita, muitas vezes, ter uma redução de libido, não tem uma lubrificação legal junto com o parceiro, porque hoje se entende que a relação íntima, ela faz parte da construção de um casal, faz parte da construção do amor. Sim. Então hoje existe essa busca. Então, nesse movimento, muitas mulheres acabam fazendo coito interrompido, usando apenas preservativo como método de planejamento familiar. E o que ocorre? Tanto o coito interrompido como método, como o condom, que é a camisinha só como método contraceptivo, tem uma falha muito maior do que os próprios métodos naturais. E hoje existem muitas mulheres, por conta desse motivo que eu te disse, buscando isso. Mas aí elas optam por esse caminho de coito interrompido, por exemplo, que tem uma taxa de falha muito maior. Isso. E desconhecimento, né? As pessoas acabam achando que o coito interrompido seria mais seguro do que o próprio método, ou os outros métodos naturais mais reconhecidos, Exatamente. né? E eu acho que enfim, a informação na palma da mão que a gente tem hoje, né? Acaba
beneficiando essa busca. As pacientes, elas começam a ler, elas começam a ver sobre isso, né? E vem assim, a gente tá vindo de uma geração, há pouco tempo atrás, as mulheres queriam simplesmente bloquear totalmente o ciclo, né? Verdade. Eu não quero menstruar, não preciso. A evolução da mulher é não menstruar. E aí usar altas doses de hormônio o tempo inteiro e realmente ficar meio apática, né? Porque perde os hormônios, inclusive, que podem liberar mais fluidez para essa mulher e fecundidade para outras coisas também. Na vida, né? Isso, Que é com a certeza. criatividade, essas Perfeito. coisas. Então, entender o próprio ciclo e saber que vão ter fases em que a gente vai ficar, sim, mais reclusa, mais se observando um pouco mais, tentando se autoavaliar, e outras fases que a gente vai estar mais expansiva e produtiva e criativa. É muito importante também, né? Então, isso é beneficiado pela autoavaliação, né? Perfeito. Assim, eu não acredito que a nossa criação tenha sido uma coincidência, né? Sim. Que esse ser mulher pensado nessa fase um pouco mais expansiva, essa fase um pouco mais introspectiva tenha sido ao acaso. Eu acho que existe uma riqueza em todas as fases do ciclo, Sim. sabe? Eu acho que ali na fase folicular, que a mulher tá mais criativa, mais bem disposta, ela consegue fazer treinos melhores até na academia, e aí vem a fase o ponto auge do ciclo, que é a ovulação, né? A gente tem que parar de olhar mais para a menstruação e olhar mais para a ovulação, Sim. que é o auge ali de um ciclo de uma mulher, onde ela fica no seu potencial máximo em todos os sentidos. E aí depois vem a fase lútea, que também tem o seu valor. Sim. Como você disse, um momento de olhar mais para si, de entender se aquelas ideias, se tudo aquilo que surgiu, que tudo aquilo que foi fomentado na fase folicular faz sentido de ser vivido, né? É nessa fase folicular que, de repente, a mulher olha para si e descobre. Isso. Reanalisa, Às vezes pensa. coisas que as perturbam, que em outra fase ela conseguia botar debaixo do tapete, agora as coisas ficam mais na cara dela, né? Então ela fica mais respondona, fica mais impaciente, muitas vezes para poder resolver as coisas. Perfeito. Né? E não consegue mais fingir que elas não acontecem. Em contrapartida, a gente sabe que existem alguns desequilíbrios também nesses ciclos, né? Quando existe ali uma síndrome disfórica, né? Pré-menstrual. Isso. E a gente fica até com maior possibilidade de tratar isso, se a gente permite que essa mulher tenha esses ciclos. Então, e não deixa de ser um termômetro, porque às vezes o que faz com que essa fase menstrual seja realmente mais penosa é, às vezes, uma alimentação que está errada, uma falta de atividade física. Então, uma falta de suplementação, isso, né? Exatamente. Fato é, assim, é claro que ciclar tem muitos benefícios, né? Todos esses que a gente já citou até aqui. Mas para algumas mulheres, menstruar é difícil. E a gente não pode jamais tapar o sol com a peneira nesse sentido. E para algumas mulheres, o período da TPM é difícil também. Sim. Mas vamos lá, né? Entendendo que a menstruação é como se fosse um sinal vital para a mulher, né? E também viver bem o seu ciclo é um sinal de que tá tudo caminhando bem ou não. De repente, bloquear esse ciclo não é a solução. Inclusive, porque existe um fenômeno chamado TPM-like, que acontece muitas vezes em uso de métodos que fazem bloqueio de ovulação. Sem falar em outros métodos que acabam induzindo a amenorreia, que é a não menstruação, mas a mulher continua a ovular. Isso. Então, ela pode continuar a passar pelo sintoma da TPM. Mas como você disse, Paty, assim, a gente não pode ignorar que isso existe e a gente tem que tentar tratar essa mulher. Sim. Né? No sentido da TDPM, por exemplo, eu já lancei mão algumas vezes com algumas pacientes de inibidor de recaptação de serotonina, né? Já em baixa dose. São os antidepressivos. São os né? antidepressivos. Em baixa dose. Às vezes suplemento algum vitamina, algum micronutriente. Ativo, exato, algum ativo, algum micronutriente que já vem sendo estudado para o controle dessa TPM. Mas, de fato, a mulher, ela é um mundo inteiro, né? Assim, a TDPM, a TPM, ela tá inserida dentro de um contexto. Assim como a queda de libido tá inserida dentro de um contexto. Então, jamais a gente pode também só olhar e falar, não, essa mulher não tem libido porque ela é bloqueada. Também não é muito por aí. Eu acredito que essa mulher faz atividade física, essa mulher tá com seus suplementos legais, essa mulher tem as suas taxas hormonais. Poxa, a gente tem uma orquestra hormonal. Então, não dá para eu olhar para a libido feminina, para a menstruação e olhar apenas para o FSH, para o LH
E não Só pro aparelho reprodutivo, né? Exatamente. E não olhar para melatonina, não olhar para o TSH, Sim. não olhar para toda essa orquestra mesmo, que é a vida de uma mulher. Sim, o sono e a relação com A relação com o parceiro, a relação com os outros, a satisfação pessoal. Então, assim, quando a gente vai escolher, eu hoje vou, como mulher, né, numa fase adequada, escolher um método de planejamento familiar. Sim. Então, eu vou escolher hoje um método de planejamento de vida. Quem é a mulher que eu quero ser nos próximos anos? Sim. Como eu quero lidar com o meu corpo? Como eu quero lidar com o meu parceiro? Como eu quero responder às investidas do meu parceiro? Isso tudo é muito importante. Sim. A minha menstruação. Digamos que eu opte por um método natural. Como eu posso lidar melhor com a minha menstruação, que é um fluxo excessivo? Quais os artifícios que eu posso usar para diminuir esse fluxo que me incomoda? Por exemplo, uma mulher pode optar por um método natural, mas mesmo assim não gostar de menstruar. Sim. A gente tem estratégias para reduzir esse fluxo menstrual, se for um fluxo que a incomode. Sim. E, se necessário, por questões patológicas, a gente pode lançar mão de um aporte hormonal para aquela mulher. Como, por exemplo, o uso de progesterona em segunda fase do ciclo, para diminuir ali algum sintoma. Às vezes o uso direcionado e em doses baixas da gestrinona para ajudar ela em alguns sintomas. Maravilha. Então pronto, para resumir o que a gente está falando aqui, né, para quem chegou agora ou para quem está meio perdido, o método natural é aquele que não usa hormônio para bloquear, né, o ciclo ovulatório da mulher, os hormônios que fazem ela ovular. Então ela vai ter mais autoconhecimento. E para quem seria esse método natural, Mari? A gente falou que as mulheres estão buscando mais, mas é para todo mundo pode fazer esse método natural. Para quem seria? Olha, Paty, eu costumo falar que método natural não é para quem quer, é para quem pode. Sim. Para quem pode, por quê? Porque a gente precisa avaliar uma série de coisas, né? Em comparação com alguns métodos convencionais, quando todo método que depende do usuário tende a ter uma taxa de eficácia um pouco menor. Tá? Então, por exemplo, quando a gente usa um método natural ou quando a gente tem que lembrar de colar um adesivo, de tomar uma pílula, de inserir um anel, existem taxas de falhas menores contra métodos definitivos que de longa duração, assim a gente chama. Taxas de falhas maiores, no caso, né? Taxa de falhas maiores no que depende do usuário. Isso. E menores nesses outros métodos que são métodos de longa duração. Isso. Então, essa é uma realidade. O paciente ele já tem que saber que quando ele escolhe ou um método natural ou um outro método que dependa do protagonismo dele, diário, existe uma taxa de falha um pouco maior. Então, a primeira pergunta é, você assume hoje, no seu contexto de vida, de acordo com as suas crenças, de acordo com tudo que é seu você. Comprometimento, com né, sua responsabilidade. Exatamente. Com a sua rotina. Você assume esse risco um pouco maior que inclui o seu usuário de um método que depende do usuário. Sim, eu me comprometo com isso. Eu assumo esse risco porque eu acho que quando eu peso na balança todos os riscos e benefícios, eu prefiro assumir esse risco. Depois disso, a gente precisa entender se aquela mulher, naquele momento, não teria indicação de, como eu te falei, ter algum aporte hormonal ou ter algum bloqueio hormonal temporário para que alguma situação seja corrigida. Certo? Então, aqui eu vou te dar um exemplo. Uma mulher que ela tem uma endometriose muito grave e a gente ela tem ali uma indicação cirúrgica para daqui a pouco, para a gente melhorar aquilo ali. Às vezes a gente precisa, sim, lançar mão de um bloqueio até hormonal, e aí existem orientações específicas para as mulheres que usam métodos naturais por questões religiosas, por exemplo, e precisam usar um bloqueio hormonal durante o tempo. Então, existem orientações específicas para essa parte, né? Mas às vezes a gente precisa lançar mão disso. Então, assim, uma vez que a mulher não necessite temporariamente de um bloqueio hormonal e ela se comprometa, né? Esteja ela e o marido, porque o método natural inclui isso. E é uma vantagem, na verdade, né? O fato do seu parceiro te entender dentro do seu ciclo. Então, se a mulher quer assumir isso, primeiro ela já é uma candidata. E aí, depois, é necessário começar a usar o método com um instrutor,
para entender se aquele método realmente se adequa a você. Tá. Porque uma coisa também é a gente querer usar, Uhum. mas outra coisa é ele não funcionar na prática. Sim. Ou então você ficar tão insegura por conta dessa taxa de falha um pouco maior, Uhum. que você acaba não fluindo como mulher, que é o que a gente deseja Sim. para essa mulher. Uhum. Que ela consiga fluir como mulher. Isso. Então, aí a gente tem alguns critérios. Primeiro, assumo um risco Uhum. um pouco maior quando comparado a outros métodos mais convencionais. Não tenho indicações médicas no momento para ter um bloqueio hormonal temporário ou para ter um aporte hormonal. E me comprometo a testar e ser realista com o fato de que aquele método se encaixa ou não para mim. Certo. Existem vários métodos naturais, né? Hoje em dia que a gente fala. E aí eu queria que a gente vai citar aqui um a um, né? E você vai falar um pouco sobre cada método. Enfim, a gente vai discutir um pouco sobre cada método, na verdade, mas não com a intenção de orientar exatamente como ele deve ser feito. A gente vai pincelar aqui para ver se as pessoas já ouviram falar, né? Enfim, para introduzir esse tema, caso alguém tenha uma curiosidade maior, né? Pode procurar a gente nas redes sociais, no consultório, enfim, ou até com sua própria ginecologista perguntar sobre o tema, porque a verdade é que todas nós tivemos alguma formação sobre isso, algumas se aprofundaram e outras não, mas todos os ginecologistas sabem que esses métodos existem, né? Então, um dos métodos é o método da tabelinha, né? Que eu acho que é o mais famoso. E agora a gente ainda tem aplicativos, né? Que auxiliam nessa contagem de tabelinha. Algumas pacientes até usam para quando elas querem engravidar, né? O que você acha desse método? O que a gente tem a dizer sobre esse método? Eu acho que o método da tabelinha, que é o Ordinal Naus, né? E junto com o coito interrompido são os campeões aí de uso, né? Dentre os métodos naturais. Mas, antes de detalhar um pouquinho mais sobre a tabelinha, eu queria só esclarecer que todos eles são baseados no reconhecimento preciso do período fértil. E para a mulher que deseja espaçar, não engravidar naquele momento, é evitar ter uma abstinência nesse período. Então, e não coito interrompido, a abstinência, e não por favor. coito interrompido, a abstinência, porque o coito interrompido, pessoal, a gente tá falando bastante dele, né? É simplesmente interromper ali o coito logo antes do ápice do homem, e antes disso é liberado ali, o que a gente chama de líquido seminal, que é um material produzido ali no momento, é produto ali do momento da penetração e pode conter, sim, espermatozoides capazes de ascender pelo muco fértil, se assim você estiver na janela fértil, e engravidar. Então, seria todos os métodos, então, abstinência nesse período, que seria o período fértil. E todos eles te dão ferramentas para você ter um reconhecimento preciso do período fértil, que é o único momento do ciclo, ouçam meninas, único momento do ciclo capaz de você engravidar. Isso. Não existe possibilidade de engravidar fora do período fértil, tá? Não existe ovulação tardia, ovulei 2 vezes, não. Veja, você pode até ovular 2 vezes dos 2 ovários, né? Assim, ovular de um ovário e depois de outro. Mas existe uma orquestra hormonal para isso ocorrer de forma conjunta, mais ou menos no mesmo período. Então, assim, se você ovulou mais tardiamente e engravidou após o possível período fértil, é porque, na verdade, o possível período fértil não foi fértil. Exatamente. O seu período fértil pode ter sido mais longo mesmo. E aí a tabelinha, e aí é justamente nisso que a tabelinha às vezes se torna um pouco insegura. Porque cada mulher é uma, cada ciclo é um. Então, a duração média de um ciclo é de 28 a 35 dias. Então, uma mesma mulher pode ter em um mês 28, no outro 35, no outro 34, no outro 32. E quando existe essa variação, o período fértil varia em cada ciclo. Mas, para aquelas mulheres que têm um ciclo bem regular, no sentido de ter 28, 29, 28, 29 ou 30, 32, seria, depois de 6 meses, observando esses ciclos, se faz uma conta matemática para entender quais seriam os possíveis dias férteis dessa mulher. E aí ela seria orientada à abstinência naqueles possíveis dias férteis, considerando a média desses 6 meses. Então, não é também só baixar o aplicativo e evitar relações sexuais no ponto em que o aplicativo indica que seria o seu possível dia fértil. Seria essa análise de 6 meses e depois o cálculo. Então, talvez se você esperar 6 meses e seus ciclos forem mais ou menos assim,
com apenas 2 dias de diferença de um para o outro, 28 e 29, como você falou, talvez o aplicativo até pode ajudar. Mas lembrando que esse aplicativo está fazendo uma conta matemática. Então, considerando como se todas as mulheres fossem iguais, todos os ciclos fossem iguais. Então, por isso a maior chance de erro. Por isso a maior chance de erro. E mesmo com a tabelinha, eu não recomendo fazer isso sozinha. Sim. Né? Mesmo que o seu método seja a tabelinha, precisa ser orientado por um profissional. Justamente porque quando uma mulher passa por um luto, quando uma mulher passa por uma virose, por uma doença, por um estresse, tem uma mudança muito brusca na alimentação ou na rotina, o ciclo muda. E ela precisa saber o que fazer quando isso acontecer. E o aplicativo não vai contar isso, né? Não vai contar isso. E qual seria, a gente pode falar agora um pouco sobre a temperatura basal, que talvez fosse um método que a gente pode associar a outro também, né? Como é que funciona essa... Só para falar, antes de mudar para outro método, que a tabelinha, ela tem um índice de falha de mais ou menos... tem baixa eficácia, na verdade, né? Mais ou menos 75% aí de índice de eficácia, o que é considerado uma taxa baixa, né? Então, enfim, vamos para o método da temperatura basal. Como é que a gente avalia essa temperatura basal? Bom, o método da temperatura basal, ele utiliza-se, né, um instrumento, que é um termômetro, onde essa mulher faz a medida dessa temperatura todos os dias, orienta-se que seja no mesmo horário, e entende-se que no período fértil existe um aumento dessa temperatura. Então, existe também um registro gráfico. Então, um aplicativo que vai também fazer um cálculo matemático, né? E vai fazer uma média gráfica daquela mulher, mas ela vai flagrar, a partir da fase lútea, então logo após a ovulação, um aumento da temperatura. E aí ela vai entender que nesse aumento da temperatura, ela tá tendo ali o pico de LH, então ela tem chances de ovular nas próximas 48 a 72 horas. E aí existem orientações específicas de regras também para quando ter abstinência nesse método. Entendi. Então é um termômetro normal, convencional e todo dia na mesma temperatura. Na verdade, não é qualquer termômetro, não. Existe também uma marca, né, um aplicativo que ele manda para sua casa, assim, que é o mais utilizado. Entendi. Manda para sua casa um termômetro, né, que seja um termômetro bem calibrado, bem sensível, que não é apenas de uma casa decimal, ele é de 2 casas decimais. E que tem certeza ali que está realmente aferindo a sua temperatura de forma bem precisa. Então, também não é, menina, para pegar qualquer termômetro e começar a medir. Qualquer termômetro e começar a medir. E é sempre associar com outro, né? Talvez esse e a tabelinha, enfim. Isso. E avaliando. E um dos mais conhecidos, né, que a gente ouve mais falar, que é o método Billings, que é o do muco cervical. Uhum. Aí eu queria que você me contasse um pouco como é que você orienta as suas pacientes em relação ao método Billings. Sim. O método Billings, ele é um método, um dos mais estudados, né, dentro desse contexto de métodos naturais, um dos mais, assim, aprofundado em estudo científico e comprovação de eficácia, né? O método Billings, ele é baseado no fato de que toda vez que uma mulher ovula, naquela orquestra que a gente já citou aqui, existe uma mudança do muco cervical. Onde é produzido esse muco cervical, pessoal? A gente tem ali o colo do útero, e que o colo do útero é repleto de criptas. Criptas que produzem diferentes mucos em diferentes fases do ciclo. Então, meninas, aproveito para dizer que calcinha limpa é mito, tá bom? Porque as mulheres ficam, meu Deus, eu tenho um corrimento, e na verdade nada mais é ali do que o muco cervical, que é um muco fisiológico, que é esperado. Então, o que eu falo para os meus pacientes, mulher saudável tem muco cervical, tá? E aí, baseado no fato de que existe uma percepção da mulher muito clara desse muco cervical durante o ciclo, é possível reconhecer o muco fértil, que seria o muco justamente naquele período, que é o período fértil, que é um muco específico. Geralmente, a mulher sente uma sensação que a gente chama de escorregadia, né, que é um pouco mais do que molhada, úmida. E essa sensação de escorregadia norteia ela, primeiro úmida, depois escorregadia, que ela tá ali no período ovulatório. Certo. Em seguida, ela volta pro padrão dela, que ela consegue reconhecer também qual é o padrão, que a gente chama isso de padrão básico de infertilidade. É o padrãozinho dela. Ela sabe que, poxa, eu estava escorregadia, agora eu estou no meu padrão básico de infertilidade. Esse PBI
essa transição entre o escorregadia para o PBI é justamente o evento mais importante do ciclo, que é a ovulação. Mari, então quer dizer que eu posso começar a reconhecer o meu muco e aí pronto, só quando eu tiver escorregadia eu evitar a relação? Bom, você pode até fazer isso, mas isso não é Billings. O que é Billings, então? Você, a partir do reconhecimento desse muco, ter o reconhecimento preciso da sua janela fértil, com outros sintomas, né, que é possível. Então, a mulher, ela percebe um aumento de disposição, um aumento da libido, pode perceber uma certa distensão abdominal, pode perceber o que a gente chama de dor do meio, que é uma dor pélvica secundária ao rompimento do folículo. Ela pode perceber, inclusive, a vulva um pouco mais edemaciada, uma série de sinais e que ela tem ali a certeza, bom, eu estou no meu período ovulatório. A partir disso, existem gráficos, anotações que essa mulher vai fazer durante todo o ciclo sobre os mucos que ela vem sentindo diariamente. Para a percepção desse muco, existem algumas regras de abstinência, abstinência em dias alternados ali na fase folicular, depois um período um pouco maior de abstinência, que em média aí fica uns 6 a 7 dias nesse período que seria a janela fértil. E em seguida, depois o reconhecimento do ápice, que é a ovulação, depois de 4 dias do reconhecimento do ápice, aí ela tá livre para voar. Aí ela pode ter relações de forma muito mais segura e tranquila, né? Se o objetivo dela é espaçar. No entanto, para você dizer que você é um usuário do método Billings, você precisa, primeiro, ter uma instrutora que seja reconhecida pela Semplafan, que é o órgão regulador do método Billings no Brasil. E essa instrutora te acompanhar durante 6 meses para validar que você já está pronta para fazer isso sozinha. E ela vai avaliar os seus gráficos e entender como é a sua estrutura, como é a sua variação do ciclo. E aí, a partir do momento que você esteja ali segura, você pode até depois de 6 meses começar a utilizar sozinha, mas sempre com aquela consultoria. Olha, agora minha vida mudou. Eu tô passando por essa e essa fase, então eu preciso de uma reorientação aqui nesse sentido. Maravilha. Inclusive, essa mudança pode ser uma gravidez programada, desejada, né? E no pós-parto também é possível fazer esse método, né? O método de ovulação Billings. É claro que, às vezes, com um pouco mais de dificuldade por conta da amamentação e toda a questão de déficit de sono, né? Mas não é impossível, né? Principalmente para paciente que já fazia, acaba sendo ainda mais fácil. Perfeito. Assim, Paty, o método Billings, ele é inclusive indicado para as mulheres que têm ciclos irregulares. Sim. Porque os sinais de fertilidade, eles não vão depender da menstruação. Então, pacientes, por exemplo, às vezes com síndrome dos ovários policísticos, que têm ciclos anovulatórios, elas podem usar o Billings. Porque o Billings, ele se baseia em não você reconhecer que está menstruada, porque isso é fácil, né? Para nós mulheres, que a gente está nessa luta desde a menarca, desde a primeira menstruação adolescente. Mas a gente tem ali uma possibilidade de reconhecer o seu período fértil. Então, mesmo para a mulher que tenha ciclo irregular, o Billings, ele é usado e ele é seguro. Porque a mulher aprende a dizer: essa sou eu no período fértil. Eu percebo que muitas pacientes minhas, elas têm uma necessidade absurda de se reconhecer no PBI. Que é o padrão básico de infertilidade. Mas eu sempre falo com elas, não fique ansiosa por isso. Você, com o tempo, vai saber que esse é o seu normal. Eu quero que você saiba quem é Patrícia no período fértil. Quem sou eu no período fértil? Isso é inconfundível para uma mulher. Inclusive porque tudo muda, né, Mari? A gente tá falando do muco cervical, mas tem estudos mostrando que até o olhar muda, que a cera do ouvido muda, que a saliva muda. Que o cheiro muda. Que o cheiro muda. Então, realmente todo o corpo da mulher muda nessa fase por conta dos hormônios que são liberados, né? Perfeito. E aí, uma vez que você tem esse reconhecimento preciso, não há por que ter medo. Até para mulheres que têm ciclo irregulares. Ela sabe quem é ela no período fértil. Ela sabe, olha, pela tabelinha ou pelo calendário, não era para eu estar fértil agora, mas eu sei que eu tô. E aí ela vai fazer uma abstinência naquele período. E pelo que eu entendi, Mari, você orienta sobre esse método, né, que é o MOB, mas aonde é que os pacientes podem encontrar esses instrutores? Então, no próprio site da Semplafan, existe uma área lá, né, destinada a oferecer para essas mulheres
essa possibilidade desse acompanhamento gratuito, Maravilha. inclusive, Uhum. né, instrutoras mesmo do método Billings, e existem alguns profissionais também que trabalham com isso, né, que cobram por isso, às vezes por um acompanhamento mais específico ali para Uhum. alguma mulher, Sim, que, enfim, a gente pode indicar também. maravilha. E o método Creighton também, que, enfim, a gente escuta falar, tem bastante também agora em redes sociais falando sobre ele. Você pode dizer para a gente um pouquinho sobre o que é, né? Quais seriam as diferenças para o MOB? Assim, o método Creighton, ele tem a mesma base do MOB, ele também se baseia no muco cervical, Uhum. mas os registros gráficos do Creighton são diferentes, existe um detalhamento ainda maior por parte da mulher desse muco cervical, mas as regras também são diferentes, porém, o intuito é o mesmo, a Uhum. partir do reconhecimento do muco cervical, que é tão valioso nessa percepção como mulher, fazer abstinência ali no período fértil. Entendi. E aí também vão ter instrutores, né, para poder Sim. auxiliar nesse aspecto e ensinar esses Porque códigos todos, né? porque são muitos códigos É. também, né, não dá pra fazer sozinha. E a gente sabe dizer se é mais seguro ou não? Veja, a taxa de eficácia, dos métodos baseado em muco cervical, do método da temperatura basal, do método da tabelinha, elas são semelhantes, né. Uhum. Na tabelinha não, da temperatura basal e do muco cervical são mais semelhantes, mas a Aham. gente chega, Paty, no uso perfeito. O que é o uso perfeito? Naquela mulher que respeita todas as regras, que tem um acompanhamento com sua instrutora, que anota o seu gráfico, que no momento que fica em dúvida faz abstinência, que essa é a nossa orientação. Uhum. A gente chega a ter uma eficácia maior do que 90%. Uhum. Porque a única possibilidade de gestar no mês é namorar no período fértil. Se Sim. você não namora no período fértil, se você reconheceu ele, você não vai gestar. Uhum. Então, nesse uso perfeito, a gente chega à taxa de eficácia tanto do Creighton como no MOB maior do que 90%. Uhum. Alguns estudos mostrando, inclusive, 98%. Uhum. Que é mais ou menos a mesma taxa da pílula, né, utilizada Exatamente. corretamente. E aí a pílula tem a mesma questão, né, de depender do usuário, de depender Isso. da disciplina. Uhum. Por isso que não é para quem quer, é para quem pode Isso. mesmo, para quem se compromete com isso. Uhum. Para quem acha que vale a pena. Isso, exatamente. E assim, tem a questão também do custo, né? De o custo ser o próprio comprometimento. A gente não tem um custo maior, tem a questão também para mulheres casadas, dessa questão do vínculo, né? Eu vejo que muitos instrutores mostram ali a necessidade de que o parceiro participe das reuniões, né? Porque justamente é algo que é um compromisso duplo, né? Desse casal. E o que a gente vê muito às vezes é o homem culpabilizando a mulher por ela ter engravidado, né? Sendo que é como se fosse da responsabilidade dela cuidar para que isso não aconteça. E quando a gente traz a possibilidade desses métodos, a gente amplifica o olhar para a relação, né? Então, eu acredito que essa coisa da relação mesmo ser algo de uma união e não de responsabilidades separadas ali naquele momento. Eu né? acho muito unitivo o fato de o método de planejamento daquela família. Quando a gente fala de método de planejamento, a gente fala um método de planejamento familiar. Sim. Não é um método de planejamento feminino, é familiar. Sim. Então, eu acho muito unitivo para o casal essa corresponsabilização. Exato. Nós somos corresponsáveis pelo nosso planejamento, Sim. pelos nossos próximos anos, pelo discernimento se é um momento ou não da gente se abrir completamente à possibilidade de uma gestação, debaixo de um conceito de paternidade responsável, né? Exato. Os dois têm o interesse de ser responsáveis nessa escolha, os dois têm o interesse em dar um fruto desse amor, em se abrir a essa possibilidade de viver essa experiência, e os dois estão responsáveis por isso. Sim. Então, é muito interessante quando o homem está ciente que a mulher usa um método natural e que por isso também deve estar atento, né? Porque o homem, a partir do momento que ele se contextualiza do método natural, ele é capaz de perceber na parceira os sinais de fertilidade. Sim. Exatamente. O que é muito interessante também. E não é que seja um castigo se abster porque tem casais que falam, então justo na hora que a mulher mais quer, que, né, geralmente tem um libido reduzido e na hora que ela mais quer a gente vai se abster, mas a realidade é que quando se faz um método natural,
de alguma forma, esse desejo, ele aumenta nas outras fases, justamente porque você sabe que tem um período de abstinência. Exatamente. Então, por saber que não tem essa liberdade toda para ser na hora que quer, quando quer, aumenta esse desejo fora dessa fase. E você aprende a lidar com esse desejo, essa parte fecunda de outras formas também, né? Perfeito. Então, porque o amor do casal, ele deve ser fecundo em outras formas, né? De outras formas também. Então, não também colocar apenas nisso, né? Apenas na relação, que é muito importante, sim, mas não colocar apenas nisso a saúde da convivência deste matrimônio, né? Até porque a gente pode acontecer de, na vida, ter outras intercorrências, uma viagem longa, doenças, onde a gente realmente vai precisar. Resguardo, né? No período ali do puerpério. Que enfim, traz grandes questões, né? Que a mulher muitas vezes não quer e o marido reclama e ela se sente culpada, mais uma culpa para carregar no puerpério. Então, eu acredito que se a gente vai construindo essa união mesmo, desde antes, talvez seja até mais saudável passar por esses momentos mais críticos, porque você aprende a se relacionar com o amor de outras formas também. Isso. E aprende que existem os momentos, né? Eu acredito que o que a gente trabalha, o que a gente busca de uma mulher plenamente saudável e realizada, é que ela seja responsiva em todas as fases. Sim. É isso que a gente quer, Uhum. é isso que a gente espera de uma mulher saudável, né? Assim como um homem também. Sim. Fato é que a rotina, que a vida real, muitas vezes os dois estão cansados, os dois estão mais indispostos ali em vários momentos do ciclo. Mas eu não quero que essa mulher tenha esse vigor sexual apenas no período fértil. Uhum. O que a gente trabalha é para que a mulher seja responsiva ao seu parceiro e o parceiro seja responsivo à sua parceira em todos os momentos do ciclo. Uhum. E, como você falou, Paty, perfeitamente, o fato, às vezes, de não poder no período fértil ordena de tal forma esse desejo que o casal passa a se desejar mais. Sim. Exatamente. O casal passa a se desejar mais, até fora do período fértil. Sim, sim. Eu acredito, e eu vejo isso acontecendo, né? Enfim, eu não faço mais ginecologia, né? Então, por isso eu até falei com você, né? Nossa, eu estava em busca de algum ginecologista que eu possa até indicar as pacientes. Tá né? Onde vivem. Até porque a cada vez mais surgem mais métodos hormonais, né? E na cabeça da população em geral, parece que está tudo mais sob controle, que você está despendendo essa responsabilidade para uma coisa externa, né? Sim. E aí meio que se livrando um pouco deste, talvez, peso, entre aspas, de controlar e de se conhecer, e o externo vai ficando cada vez mais atrativo, e o nosso autoconhecimento não, né? Mas, enfim, existem mulheres que buscam, sim, e eu acredito que cada vez mais, porque tá ficando mais fácil através da tecnologia hoje, como você falou, hoje a gente tem anel que mede a temperatura, né? Que tem aplicativo no celular, e aí tem a tabelinha, e aí a gente vai associando esses métodos, e aí eu não sei se já tem essa coisa de anotar no celular, coisa do Mob, tem, né? Aí tá vendo? Tem aplicativo que ao invés de você desenhar o gráfico, né, sim, você anotar, o que torna mais acessível. Sim, isso. Então acho que é uma realidade. Acho que nós temos que cada vez mais nos capacitar para orientar essas mulheres, sim, que às vezes não desejam viver a vida inteira fazendo coito interrompido, sim, não desejam. Olha, existem exemplos de mulheres que, por exemplo, já tentaram colocar DIU, um exemplo aqui, e aí expulsaram uns 2, 3 DIUs. Eu tenho uma paciente específica que ela tentou com outra profissional colocar por 3 vezes o DIU, não hormonal, porque o que ela queria era justamente o não bloqueio, né, usar nenhum, por questões dela, né, para se sentir melhor como mulher, para ciclar, para ter a libido, para ter o controle ali. E aí, ela expulsou por 3 vezes o DIU. E aí, ela falou, cara, então, aí ela começou a fazer o coito interrompido. E aí, ela chegou pra mim e falou, eu vim pra você porque eu não quero viver a vida inteira fazendo coito interrompido. E eu não consegui a outra opção, não consegui ficar com esse método. Porque eu expulsei 3 vezes. Então, eu quero um método mais seguro. E aí, hoje, ela é usuária do Billings, feliz da vida, e não precisa fazer o coito interrompido, que realmente é uma coisa que
acaba interferindo ali na Sim. fluidez da relação. Assim como também eu tenho pacientes que já, por exemplo, não queriam usar hormônio, não queriam usar o bloqueio hormonal. E aí usavam DIU, de cobre ou de prata, mas que no momento do ciclo sentia muita cólica, que ela acabava, na verdade, menstruando muitos dias no mês, então de 7 a 10 dias. A abstinência é muito maior do que se estivesse fazendo hormônio. E aí ficava em abstinência de 7 a 10 dias por conta do sangramento. Sim. Ficava anêmica, Sim. com a ferritina baixa, indisposta também na fase folicular. Então, ela falou, olha, eu não quero hormônio e o DIU não foi uma boa escolha para mim por conta disso. Sim. Porque eu tava sangrando muito e anêmica e com a ferritina baixa, apesar de estar sem hormônio. E aí, hoje também é usuária do Billings. Sim. Então, existem esses outros contextos também e que nós precisamos estar capacitados para orientar essas mulheres. É isso. Eu estava aqui olhando justamente para a gente falar sobre essa coisa. Quando migrar, né, para esse método, e você falou perfeitamente aí alguns exemplos de pessoas que usavam, né? Tem a questão também religiosa, a gente sabe que muitas mulheres, né, que são da religião católica, principalmente, desejam o uso do método natural, e por isso também a gente vê, né, crescendo até a busca, por conta das informações, eu acho, das coisas que a gente tem acesso hoje em dia. E óbvio que a gente não deixa de informar, a gente conversou até um pouquinho antes aqui do podcast, né, Mari, de que fácil não é, né, é exigente se conhecer, e a gente precisa estar disposto a isso, e eu não posso dizer para minha paciente que não tem outra possibilidade, né, a paciente que chega para mim no pós-parto e pergunta, eu posso usar hormônio? Pode. Claro. Né? Claro que pode. Existem hormônios que podem ser utilizados junto com a amamentação, né? Isso é claro, é possível, mas eu também não posso deixar de citar que existe um método não hormonal e que ele também é possível nessa fase, para que a mulher possa ter liberdade de escolha, sabe? Eu acho que esse é o ponto principal para nós enquanto profissionais, né? Que trabalhamos com mulheres. Eu acho que a gente volta, então, para aquele ponto lá que a gente trouxe no início do respeito à escolha. Isso. Eu acho que para uma pessoa fazer uma boa escolha, ela tem que ter uma informação boa, clara e verdadeira. Isso. E baseada em ciência e na verdade. Isso. Então, assim, a mulher tendo em mãos a verdade, todas as opções que são viáveis para ela e o preço que talvez ela pague por usar cada método, ela consegue de forma consciente dizer, isso é para mim, isso não é para mim. Perfeito. E a mulher como um ser inteiro, que ela vai olhar no momento dessa escolha, não só para o fisiológico, não só para que se eu vou ou não sentir libido, se eu vou ou não lubrificar, se eu vou ou não menstruar. Isso. Ela vai olhar e dizer, isso se adequa dentro da minha crença, isso se adequa dentro da minha ética, dentro da minha moral, dentro de como eu planejo os meus próximos anos, se adequa? Se sim, a sua escolha está respeitada. Exatamente. Eu acho que o ponto é esse. E a gente, como profissional, precisa dizer a ela os benefícios e os malefícios e os possíveis efeitos colaterais de todos os métodos. Eu acho que a mulher tem o direito de saber isso, independente do motivo inicial que ela te buscou. Isso. Né? Eu já tive mulheres me buscando para colocar, por exemplo, DIU não hormonal, e eu via claramente que, de forma científica e médica, ela não tinha indicação de colocar esse método, porque ela tinha já muita cólica, ela já tinha muito sangramento. Então, nós precisamos, independentemente, ou se a mulher vier para mim buscando um método natural, eu preciso dizer para ela quais são as opções de escolha. Sim, claro. E dizer a taxa de eficácia de cada uma. E aí, a partir dessa informação, ela escolher. Isso. Ou então dizer, olha, isso não é para você. Exatamente. Porque, como médica, eu te digo, isso não é para você, isso não vai te ajudar, ao contrário. Isso. Que pode acontecer, às vezes, dela acabar caindo nessa, porque alguma amiga colocou e foi porque bem... Porque tá, né, difundido na internet. Exatamente. Né? E, enfim, né, a gente sabe tudo o que acontece no meio e às vezes as mulheres são tendenciadas a seguir o que as outras estão fazendo. Fora, Paty, desculpa. Não, pode falar. Fora essa questão de pensar também na saúde feminina a longo prazo. Hoje a gente vê muito, por exemplo, o uso de implantes hormonais em mulheres jovens. E aí que, por exemplo, se coloca uma dose de gestrinona muito alta,
a fim de gerar um bloqueio hormonal, porque a gestrinona em baixa dose não é contraceptiva. Uhum. Não necessariamente é contraceptiva. Sim. E aí usa-se gestrinona em altíssima dose para essas mulheres, e o que se vê, isso ainda está sendo estudado, então a gente não tem evidências robustas sobre isso, mas o que tem se visto, né, como opinião de especialista, sim, como no meio médico, como na fertilidade, né? É um comprometimento da reserva ovariana dessa mulher, um comprometimento da qualidade ovular dessa mulher e um comprometimento do espessamento endometrial, que é a camada que recobre o útero por dentro, no momento da gestação. Então, ainda tem isso, sabe? Sim. No momento de escolher um método de longo prazo, a gente precisa conversar com essa mulher se ela assume um risco de futuramente, no possível, de num futuro ela ter alguma dificuldade para gestar. Sim. Então, hoje, com essa... com o fato dos implantes estarem mais difundidos, em mulheres em idade fértil, muito jovens, usando altas doses de gestrinona, testosterona, às vezes oxandrolona, a gente vê depois um comprometimento da fertilidade relacionado a isso. Então, assim, também não condeno. Se essa mulher faz essa escolha, tudo bem. E ela entende dos mas ela efeitos precisa possíveis, fazer essa escolha ciente dos possíveis riscos. E eu acho que daí a importância da gente estar aqui, tendo discussões como essa para alertar. Perfeito. Se essa mulher escolhe assim, ela merece ser respeitada. Isso. Ainda que no futuro ela mude de opinião, volte atrás, mas se aquela mulher tomou uma decisão, ela tem que ser respeitada por isso. E informada adequadamente, né? Perfeito. Então, eu acho que é isso, Mari. Acho que falamos sobre a maioria dos métodos, acho que os que a gente mais usa, né? Não são tantos assim, mas eu queria que você falasse onde é que as pessoas podem lhe encontrar na rede social, né? Para saber mais sobre o assunto, quem sabe. E agradeço muito, né, a sua presença aqui. Quem sabe não pensamos em mais temas para o futuro, para a gente ir conversando. Mas muito obrigada. Muito obrigada, Paty. Eu amei. Que bom. É ótimo, assim, é uma oportunidade muito boa da gente realmente conversar. Sim. E conversar com alguém que tem um interesse, né, a abertura em entender, ouvir, e eu tenho certeza que todas as informações aqui faladas vão frutificar, que é sempre o que a gente deseja, né, para nós, como mulher, e para as outras mulheres ou parceiros que nos assistem. Meu Instagram é doutora.marinahesse. Hesse não é com R, é Hesse, e lá com certeza eu estarei disponível para responder, para conversar sobre isso e tantos outros temas, né, interessantes para a saúde feminina. Maravilha. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.